Pessoal, aqui é a Vera Lima, estamos chegando para mais um Roda de Conversa. Esse programa é feito para você com muito carinho pelo Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Nós estaremos juntos e juntas na próxima hora e vai ser uma alegria estar aqui com você. Abrindo o nosso programa Roda de Conversa com a nossa professora Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti. Obrigada, viu, Denise, pela sua presença. Obrigada, Vera. Bom dia a todos os nossos ouvintes do nosso programa Roda de Conversa, que vai ao ar às segundas-feiras, ao vivo, mas que depois é reproduzido em rádios do interior. Acho que 17 rádios do interior do estado, levando a pauta da classe trabalhadora, a pauta da educação às regiões do estado de Minas Gerais. E temos ainda o Brasil de Fato, né? 2 vezes na semana com esse programa, então rodando aí o Brasil e o mundo. É isso. Não é? Denise, e são muitas as pautas da educação. Eu sei que a luta não para. No dia 29 de agosto último, nós tivemos um grande ato público reunindo todas as categorias, aliás, 24, né? Entidades representativas do funcionalismo público. E foram pautas muito importantes, porque ali tinham aquilo que é vital, né, para a vida do servidor e da servidora pública de cada categoria. Mas teve uma pauta que unificou a voz de todo mundo nas ruas, que foi a questão do regime de recuperação fiscal. O governo Zema quer adotar o regime de recuperação fiscal em Minas Gerais. Zema defende, mas ela traz muito prejuízo, né, Denise? Muitos prejuízos. Dia 29, Vera, foi realmente um dia muito importante para todas as categorias e todos os sindicatos que representam os servidores públicos do estado de Minas Gerais e também para a população. Embora as pessoas que nos escutam, que não são servidores públicos, ou que são a população em geral, podem ter ideias erradas a respeito do serviço público e dos servidores. Então, a nossa luta contra o regime de recuperação fiscal, ela não é somente uma luta em defesa dos parcos direitos que os servidores estaduais ainda têm aqui no estado. Porque quando o governo estrangula e diminui o serviço público, isso tem um reflexo muito maior na população. Então, quando a gente fala de regime de recuperação fiscal, vem toda a ideia que é vendida pelo governo de Minas Gerais está quebrado, que Minas Gerais precisa do regime de recuperação fiscal e etc., que é uma alteração na forma de pagamento do serviço da dívida pública, da dívida que o Estado de Minas tem com a União, e que o Estado teria oportunidade de tentar resolver isso quando fez o acerto de contas da Lei Candir, mas o Estado tinha um volume grande de recursos para receber, mais de 60 bilhões, se não me engano, e o Estado fez um grande desconto para o governo federal e aceitou menos de 15% desse valor, chegando a 10%, pouco mais que 10% desse valor, para acertar aí as questões com a lei da Lei Candir. Esse acordo foi feito no governo passado, no governo do inominável, do inelegível, e quem ficou no prejuízo foi o Estado de Minas Gerais pela omissão ou conivência ou compadrio, acho que essa é uma boa palavra, do governo do Estado, governo Zema, com o governo do inominável. Isso é importante que a gente diga. No dia 29, nós então fizemos um grande ato, a educação paralisou, a CEMIG paralisou, a Copasa paralisou suas atividades, a saúde também paralisou suas atividades, e os outros sindicatos do Poder Judiciário, são 3 sindicatos, associações e sindicatos ligados à Polícia Civil também estavam conosco, Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente, Sindicato dos Servidores da Fazenda, dos auditores fiscais. Então, está sendo uma grande construção, porque não terminou no dia 29. Nós estabelecemos um fórum em defesa dos serviços públicos de Minas Gerais, para combater e para explicar para a comunidade
o que significa o regime de recuperação fiscal. Ô, Denise, e só para saber, esse fórum ele vai ter atividades permanentes? Ele vai ter uma agenda construída? Sim, o fórum tem atividades permanentes. Nós fizemos, então, dia 29. Logo no dia seguinte, nós já tivemos uma nova reunião dos dirigentes. E agora, hoje, vai começar hoje, uma atuação das entidades na Praça 7, onde nós vamos, durante todos os dias dessa semana, até a quarta-feira, segunda, terça e quarta, e na próxima semana nós também faremos explicações para a população. É um grande volume de pessoas que circula ali na Praça 7, principalmente nos horários de almoço e no final de expediente. Nós, então, temos um material, um panfleto muito didático que a nossa Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras fez e está distribuindo. Que explica tudo, né? Duas coisas, porque o dia 29 não foi com a pauta exclusiva contra o regime de recuperação fiscal. No caso dos servidores da segurança pública, da Polícia Civil, e aí tem o Sindipem, que é o Sindicato dos Escrivães, o Sindicato dos delegados de polícia, né? Dentre outros, estiveram conosco. O Sindipol esteve conosco lá também. Por quê? Além do governo querer propor o regime de recuperação fiscal, que congela salários por 9 anos, impõe uma nova reforma de previdência para os servidores, todos os servidores do Estado, ele não cumpriu com a reposição inflacionária, com a recomposição salarial dos setores da segurança pública, apesar de ter se comprometido, de ter anunciado, né, em alguns momentos, pessoas do primeiro escalão do governo fizeram esses anúncios, e o governo não fez a recomposição. Isso também era uma pauta do dia 29, e além disso, tinha uma terceira pauta que não é menos importante, na verdade, é a pauta prioritária nesse momento, porque já tem um projeto de lei encaminhado para a Assembleia Legislativa, que é o governo do Estado querendo retirar o direito da população de votar. Sim. E aí eu vou explicar por quê. O governo de Minas, ele quer vender a CEMIG e a Copasa. E na Constituição do Estado, tem uma previsão de que o povo precisa ser ouvido através de um referendo. Então, o governo quer vender sem ouvir a opinião do povo, porque na PEC que ele encaminhou à Assembleia, PEC é projeto de emenda constitucional, tá, gente? Essa regra está na Constituição de Minas Gerais. Sim. Ele quer retirar a obrigatoriedade desse referendo à população e também diminuir o quórum qualificado, um quórum de 3/5 de deputados, ou seja, 3/5 dos deputados precisam votar favoravelmente a essa alteração. Então, o governo quer retirar isso da Constituição e diminuir o quórum para a maioria simples, que seria, no caso, 50% mais um dos deputados. Então, são 76 deputados, a metade mais um desses votos daria ao governo essa chancela, essa oportunidade, esse cheque em branco, sem data, só assinado, viu, gente? Para dispor da CEMIG, da Copasa e da Gasmig. Só que por que é que a gente está discutindo isso? O referendo, gente, ele é um instrumento de participação política que permite ao povo exercer a sua soberania e decidir sobre questões que afetam seu interesse coletivo. Água e energia atendem o interesse coletivo das pessoas? Sim, claro. Você vai querer... Ninguém quer abrir a torneira, eu tenho certeza disso, sem sombra de dúvidas. Ninguém quer abrir a torneira e sair água suja da torneira, não é? Sim. E ninguém também quer ficar sem luz, porque sem energia elétrica a gente não consegue sobreviver. Sem água a gente não consegue sobreviver. Sem vida, sem energia também a gente não consegue sobreviver. São duas questões que são fundamentais, que são direitos, não podem ser transformados em mercadoria pelo governo do Estado. Então, o governo alegou
que não faria o referendo. Isso tudo está na mensagem, viu, gente? Sim. Que foi encaminhada pelo governador à Assembleia Legislativa. Que o referendo é caro. Que o referendo é caro. Foi nessas palavras. O referendo é caro, ineficaz e desnecessário. E ainda tem um outro argumento de que as pessoas teriam dificuldades de entender qual seria a pergunta e de entender como é que ela teria que responder. Eu vou traduzir. Você vai responder, você responde se você quer ter água limpa na sua torneira com um preço que você possa pagar, ou se você quer entregar isso para iniciativa privada e o preço se transformar num preço que você não pode mais pagar. Que foi isso que está acontecendo com o metrô, inclusive, né? Aí nós vamos chegar lá. Pois é. E no caso da energia, nós já pagamos uma taxa de energia cara, uma conta cara, mas no caso de uma privatização do fornecimento da energia elétrica, essa conta vai se tornar ainda mais cara do que ela já é. Por quê? Como a CEMIG é uma empresa, né, de capital misto, mas ela é do Estado, o Estado ela pertence aos mineiros, ela não pertence ao governador, ela pertence aos mineiros, ela pertence a toda a população de Minas Gerais. A empresa, ela não pode visar exclusivamente e prioritariamente só lucrar. Sim. Porque a empresa lucra, embora o governo diga que a CEMIG não presta, igual quando vai vender um carro, né? Você limpa o carro, passa pretinho, passa cera para ficar bonitão, né? Para quê? Para ele atrair o olhar de quem quer comprar. Sim. Ninguém quer comprar carro com o pneu sambado, né? Furado, né? Todo arranhado, com o câmbio de marcha soltando, com folga no volante, com a embreagem partida. Ninguém quer. Só o governo que deprecia. Só o governo que deprecia as coisas que quer vender para tentar dar a falsa imagem de que são empresas que dão prejuízo. A CEMIG não dá prejuízo. O lucro da CEMIG no último período foi de ano passado, 2021, perdão. 22 mesmo, né? A gente está em 23. Nós estamos em 23. Foi de 4 bilhões, gente. E se não fosse um governo... E a Copasa 1, né? Eles estiveram aqui, inclusive, falando isso. Sim. Se não fosse um governo que visa o interesse de quem tem muito dinheiro, não é quem tem uma lojinha, não é quem tem um carro financiado, não é quem paga prestação de Minha Casa Minha Vida, não é quem paga financiamento de Caixa Econômica ou de qualquer outro financiamento, não é quem faz empréstimo consignado para descontar no seu contra-cheque. É um outro universo de pessoas que tem muito dinheiro. Tanto dinheiro que a gente não consegue nem medir com o nosso conhecimento do que a gente sabe do que é volume de dinheiro, sabe? É muito zero depois do olho. Muito zero. Como diz o Misael, muita nota uma por cima da outra. É muita, não dá nem para contar. Dá não. Então, se a CEMIG lucrou 4 bilhões... Isso poderia ser revertido para a população? Claro, poderia. Por que não? Poderia ampliar a tarifa social. A CEMIG poderia reverter uma parte do seu lucro para a educação, por exemplo. Né? Poderia ter um projeto maior de levar luz para regiões de Minas Gerais que ainda não tem luz. Uma série de coisas que a CEMIG poderia fazer com o recurso do seu lucro. Mas o projeto que está em vigor em Minas Gerais não é esse. O projeto que está em vigor, foi eleito pelas urnas, não tem ninguém negando isso, é um projeto que atende aos interesses de quem lucra. De quem lucra com juros altos, de quem lucra com especulação. Então, a CEMIG é nossa, gente. E o reflexo para nós, que não sabe... Pra gente que não sabe, bilhões em lucro, ação na bolsa, isso é de quê, né? De comer, de cheirar, o que é isso? Mas para nós, a gente tem a CEMIG todo dia lá na nossa casa e todo mês quando a conta chega.
Quando a luz acaba, o que acontece? Quando tem uma chuva, quando tem uma tempestade, poste cai no chão, o que a gente faz? A gente sabe com quem que a gente entra em contato, apesar da dificuldade do contato, né? Por conta das formas de atendimento que tiraram as pessoas e colocaram atendimentos eletrônicos, né? Que diminuiu o efetivo de profissionais que trabalham tanto na CEMIG quanto na Copasa. A gente sabe para onde a gente vai ligar para pedir restituição da água. Sabe onde as pessoas não sabem para onde elas vão ligar? Sim. Quando é privatizado. Eu vou te contar a história aqui. Como é que você tá em cima da informação correta. Semana passada, o pessoal da CEMIG esteve na minha casa. Aí meu marido me liga e fala assim: Vera, vão cortar a luz aqui, o moço está aqui e tal. Ele está pedindo para ver. Ele só não corta se vê a conta paga, o recibo. Aí eu enviei para ele o comprovante, aí o cara não cortou. Se ele estivesse, como disse o Jairo aqui, lá daquela central que eles farão se privatizar, ele sequer me ligaria ou perguntaria, direto, né? Cortava direto com a conta paga. A conta estava paga. Então, Denise, vai acontecer na vida de todo mundo se isso acontecer de fato, né? E aí, por exemplo, uma outra questão que poderia ser revertida para o lucro, e eu não estou falando de gente estou falando da gente, povo, da gente. Inclusive, ter uma política diferente em relação a corte de energia. Porque se a pessoa, não é o seu caso, né? Você estava com comprovante, mas às vezes a pessoa não teve condições de pagar a conta de luz, porque ela teve ou teve uma despesa extra no mês, ou alguém ficou doente na família, ela teve que gastar dinheiro para comprar remédio para os filhos, etc. Porque não são todos os remédios que a gente consegue ter acesso no posto. Com certeza. Então, ou aconteceu alguma às vezes um atraso que você teve, não chega a informação, que foi o meu caso, né? Você atrasou pagar, quando você pagou, a informação não chegou, mas você já tinha feito o pagamento. Mas no caso da privatização, não vai ter pessoa para ir na sua casa para conferir. Eles vão conseguir cortar direto no sistema. O Jairo explicou isso para nós aqui. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é importante, e nós estamos insistindo nessa pauta, que é lá no Amapá, não sei se vocês se lembram, foi na época da pandemia, se não me engano. A população do Amapá ficou 2 meses sem energia elétrica. Exatamente. E todo mundo, indiscriminadamente. Adivinha quem foi resolver o problema da energia elétrica do Amapá? Porque lá é privatizado, a empresa privada não deu conta de resolver e também não se importou com a solução. Na verdade, ela meio que lucrou, né? Porque ela não forneceu energia, ela lucrou. A conta não parou de chegar? Ela não lucrou. Os trabalhadores da CEMIG foram lá no Amapá para dar um suporte. Para dar o suporte e para consertar o que estava mal feito ou não feito lá, para restabelecer o fornecimento de energia. O público foi lá socorrer o privado, que é o que a gente vê que sempre acontece. No caso da água, então vamos continuar com o referendo, que fala das duas coisas. O que é caro para o povo, o que é caro para o governo? Porque para o povo é caro, perder o controle a gente perdeu o controle das duas empresas. Vai ser caro para o povo, da CEMIG e da Copasa. Com certeza. E o que é? E aí é um governo que diz sobre ser caro, quanto custaria? Porque aí a gente pode somar, né, o que está sendo considerado caro para o governo e quanto o governo concedeu de perdão de multa para a locadora de veículos agora, no mês passado, o mês retrasado. Ou quanto o governo abriu mão de arrecadar impostos para as mesmas empresas, porque isenta de impostos que deveriam ser pagos para as empresas que fazem aluguel de veículos. Na verdade, é uma empresa, na verdade. Como é que é isso? Que conta é essa? O governo do Estado, e aí eu vou trazer para a educação. O governo do Estado está num processo de municipalização de matrículas. Isso nada mais é do que o Estado abrindo mão de receita. É óbvio que a receita é a receita do Fundeb, ela vai ter que ser... ela é exclusivamente destinada à educação, mas... em algum lugar,
vai faltar recurso. Se o governo abre mão de arrecadar, se o governo abre mão de receita. E aí ele entrega os alunos para as redes municipais, se desfaz mesmo, é essa palavra, passa a responsabilidade para as redes municipais e abre mão de receita. Abre mão de receita quando isenta de multas as empresas, abre mão de receita quando isenta de impostos as mesmas empresas, abre mão de arrecadação. Abriu mão quando fez o acordo da Lei Candir com o governo federal. Por que só é caro quando é uma coisa que é para beneficiar a população toda? Sim. Por que só é caro para consultar a população a respeito de duas empresas que são estratégicas no Estado? Então, essa é uma pergunta que precisa ficar. E aí, ainda tem uma outra coisa, sabe, Vera, que é mais grave. É o governo achar que o povo não tem capacidade de opinar sobre isso. Porque além de dizer que é caro, ele diz que é difícil. Mas aí... Então, provavelmente já tem até uma prévia, né? De que o povo não quer. Exatamente isso. Tem pesquisas anteriores. Né? Tem sim. As pesquisas que já dizem. Então, o referendo, né? Para finalizar essa pauta desse especificamente, o referendo é um direito do povo e é uma garantia de democracia, gente. É muito contraditório um governo que foi eleito pelo sistema eleitoral que nós temos no primeiro turno querer retirar da população que o elegeu o direito de opinar através do referendo sobre a venda das estatais. É uma contradição que está colocada, porque é um governo que se transveste, né, de democrático, porque foi eleito, mas que tem ações que vão exatamente no sentido contrário do que é democracia quando encaminha um projeto dessa natureza para a Assembleia Legislativa. E aí, eu queria fazer uma observação. Vários deputados já se posicionaram. A Assembleia é composta por blocos de deputados, né? 20 deputados que pertencem ao bloco de oposição ao governo do Estado já disseram que são contrários à PEC, que vão trabalhar para que essa PEC não passe. Ela não iniciou a tramitação ainda. Mas os outros 56 deputados, porque aí o presidente, o presidente está excluído porque ele não vota, vão posicionar como? O mesmo deputado daqui de Belo Horizonte, que deve estar indo lá na sua igreja, ou que deve estar procurando pastor ou padre, ou que tem relação com algum vereador aqui do mesmo partido, que está indo prometer mais saúde, mais educação, e mais todas as coisas que são compromissadas em tese na época, no ano pré-eleitoral. Ano que vem nós temos eleição para prefeito, para vereador. Sim. Qual que é o posicionamento dele? Boa pergunta. A respeito do risco da população daquela região ali onde ele representa ter contas de água caríssimas que não vão conseguir pagar e ficar sem energia elétrica, ou ter a energia elétrica também num volume de conta, num valor de conta que as pessoas não vão poder pagar. Como é que vai ser isso? Então é importante, todo mundo que está ouvindo, independente da coloração partidária, porque isso é para além de coloração partidária, é uma questão que é interesse do povo de Minas Gerais. Pergunte a ele. Pergunte ao vereador, pergunte, porque ele está batendo nas portas já, porque está todo mundo em campanha, já em pré-campanha, né? Os que já têm mandato, os pré-candidatos também. Qual é o posicionamento dele a respeito da venda da CEMIG, da Copasa e do fim do direito da população de escolher o que quer? Qual é a opinião dele? Essa pergunta precisa ser feita todas as vezes que alguém te procurar para alguma coisa. Sabe por quê, gente? Não é papel de deputado nem de vereador distribuir cesta básica, distribuir areia, cadeira de rodas, todas aquelas coisas esdrúxulas e ilegais que a gente vê na época da eleição. O papel dele é, no caso do vereador, fiscalizar, o Poder Executivo, no caso a Prefeitura, e no caso da Assembleia Legislativa, o papel do deputado é fiscalizar o governo do Estado. Ele não pode dizer, ele não foi eleito, mesmo sendo da base do governo, para dizer amém para tudo que o governo propõe.
Ele não pode concordar com tudo que o governo propõe. Quando os deputados foram eleitos na última eleição ano passado, não tinha no programa de governo do governador eleito que ele faria, que ele encerraria, que ele tiraria o direito, que ele ia vender. Ele está falando isso desde que ele assumiu o governo pela primeira vez. Mas ele não disse que ele ia propor alterar as regras do jogo para tornar o jogo mais fácil. Eu gosto de futebol, hein? Eu gosto de analogia com futebol. Que ele ia alterar as regras do jogo para tornar o jogo mais fácil, para atingir os objetivos que é a venda das estatais mineiras. Isso não estava dito em nenhuma proposta de programa de governo do governo do estado. E digo que isso também não estava escrito, eu posso, salvo engano, na proposta de nenhum candidato a deputado estadual. Dizer, eu sou a favor de retirar da Constituição do estado o direito das pessoas opinarem por vender a CEMIG e a Copasa. Assim como também não estava em nenhum programa de governo que o governo faria municipalização de escolas estaduais em todo o estado, como fez na gestão passada e tenta fazer. Mas tem a categoria no meio do caminho, tem um sindicato no meio do caminho e tem uma outra coisa, sabe, Vera? Tem as comunidades no meio do caminho que defendem as comunidades. Então, assim, é uma série de questões que estão colocadas e por isso, por tudo isso, por todo esse conjunto de coisas que se entrelaçam com ameaças do regime de recuperação fiscal, que significa menos escola, menos hospital, menos médico no posto, menos gente lá, menos direito a acessar o poder judiciário, por exemplo, menos direito na vara, menos trabalhadores na vara da infância e da juventude para atender as demandas da população, menos pessoas nas secretarias de Estado da Saúde, menos pessoas onde o povo vai para acessar os serviços públicos e elas não estarão lá para prestar o serviço público para as pessoas. Então, esse foi o objetivo do dia 29. Nós tivemos, então, 24 entidades presentes nessa atividade, nessa manifestação, e foi uma bela luta e foi o início da luta contra o regime de recuperação fiscal, contra a PEC que privatiza, a PEC que retira o direito de escolher da CEMIG e da Copasa e reivindicando a recomposição salarial das categorias que não tiveram recomposição salarial nesse ano, inclusive a segurança pública. Denise Romano, nossa coordenadora geral do Sindiúti, está aqui conosco no Roda de Conversa. Esse programa é feito com todo carinho para você. A gente pensa em tudo, viu, gente? Nas músicas, nas falas, nos assuntos, tudo feito para a classe trabalhadora, para você que está aí do outro lado do dial acompanhando a gente. Este programa tem apoio da CUT Minas, Central Única dos Trabalhadores e também do Brasil de Fato. Todas as terças-feiras nós estamos no Brasil de Fato. É só você acessar a rádio web, você vai encontrar esse programa às 19 horas na íntegra. E no sábado também temos esse programa sendo reprisado às 10h40 da manhã. É só você acessar que você vai acompanhar. Denise, nós estamos falando do regime de recuperação fiscal, do desmonte. Você levantou a questão das locadoras, né? O que o Minas Gerais deixou de arrecadar? Eu estava olhando aqui na imprensa, escorreu 1,2 bilhão de reais de isenção para a locadora que você citou aí nesse ano aí pelo governo do estado. Então, é o lucro de uma Copasa. É o que ele dá de isenção fiscal para uma locadora. Enfim, vamos seguir porque precisamos de luta e de muita informação para combater tudo isso e para fazer com que a classe trabalhadora tenha direito àquilo que é dela. Denise, a frente crescendo, hein? Sim, crescendo e se tornando fortalecida na mesma medida dos ataques que nós temos sofrido. Então, você que está aí ouvindo, que está na região central de BH, passe lá na Praça 7, na hora do almoço, pegue o panfleto, pergunte às pessoas que estão na barraca do que se trata, o que é isso, o que é essa PEC, o que é o regime de recuperação fiscal, que vai atingir toda a população do nosso estado. E nós temos aí várias... Nós nos reunimos semanalmente, essa frente, para nós planejarmos as semanas. Então, para essa semana, esses 3 dias de atos, de
de divulgação, de manifestação, de panfletagem lá no coração do centro de Belo Horizonte, na nossa querida Praça 7, com os sindicatos lá participando. E nós também da educação fizemos um conselho geral no dia 29. O conselho geral é uma instância de deliberação da nossa categoria e nós tiramos também diversas ações, e a primeira delas é a nossa participação levando a denúncia não só da PEC, mas a denúncia do não pagamento do piso, a denúncia de todas as mazelas que nós temos sofrido na escola com o governo do estado, para o grito dos excluídos. Sim. Então a Vera pode trazer para nós aí as informações, local, concentração. Sim. Aqui do grito dos excluídos, que é promovido pela Arquidiocese de Belo Horizonte, Fórum Interreligioso. Aí você diz para nós, Vera, por favor, o local de concentração e o horário de saída aqui do nosso grito aqui de Belo Horizonte. E no interior, as pessoas se organizam de acordo com as construções que são feitas, porque tem muito grito dos excluídos espalhado aí pelo estado de Minas Gerais. Gente, é um momento para a gente reunir, né? Abrir todo mundo participando. Ele vai ter uma acolhida, uma apresentação. Num primeiro momento, uma mística que sempre é feita também pelos movimentos sociais, tem exposição, o Sindut vai estar lá, o movimento dos atingidos por barragens estará também. Nós teremos dinâmicas de grupos, apresentação, partilha em grupo e, é claro, né, aquela famosa marcha que a gente faz pelas ruas centrais de Belo Horizonte, com concentração bem no centro. Não se mistura o grito com a atividade que fazem do 7 de setembro, mas porque o grito ele está justamente na direção de encontrar as pessoas pobres, os mais carentes, os mais necessitados, e dar o grito do basta, né, Denise? É isso mesmo. Chega de privatização da educação, chega de privatização da saúde, contra a fome, contra a miséria. O grito é para dar esse recado. Tá certo, Denise? Sim, eu estou mexendo aqui no telefone porque eu estou pegando o restante do calendário que foi aprovado. Nós então temos a participação no Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro, no dia 15 de setembro, e aí nós vamos lembrar isso na semana que vem também. Né? Foi aprovada uma audiência pública lá na Assembleia, a primeira aprovada, para debater justamente a PEC que tira o direito do povo de Minas Gerais de escolher, de referendar ou não a venda das estatais mineiras. Na nossa opinião, o povo vai dizer não, por isso que o governo não quer fazer e quer retirar o direito das pessoas de se posicionarem. E no dia 20 de setembro, nós faremos uma paralisação total das atividades da rede estadual com uma outra pauta, que é a pauta sobre a questão da municipalização e da negativa do direito de matrículas que o governo do estado está fazendo para os anos iniciais do ensino fundamental. O governo do estado está fechando a porta da matrícula para a primeira série do ensino fundamental e, dessa forma, obrigar os municípios que não aceitaram a municipalização a abrirem as turmas de primeiro ano. Então, é uma estratégia do governo do estado que é muito cruel, porque o município, muitas vezes, entendeu que é a municipalização, sabe que não tem condições de assumir as turmas das séries iniciais do ensino fundamental, e o governo faz o quê? Fecha a porta de entrada no primeiro ano. Escola é assim, gente. Fechou a porta de entrada no primeiro ano, ano que vem você não vai ter... Ano que vem fecha do segundo, do outro ano fecha do terceiro, porque se você não tem primeiro ano, você não vai ter segundo, né? Então, aí vira um efeito cascata e que significa o fim da oferta do ensino fundamental nas séries iniciais. Então, está na hora de fazer a mobilização para manter as matrículas, está na hora do plano de atendimento, está na hora, ainda não terminou o cadastro escolar, então nós vamos fazer, pautar um processo estadual de pressão para que o governo, onde ele fechou, reabra as matrículas
das turmas de primeiro ano do ensino fundamental, além do fechamento de outras turmas, da não oferta do ensino médio regular, no diurno ou no noturno, né? Várias questões aí que nós já estamos nos antecipando para o ano letivo de 2024, porque menos turmas significa menos direito à educação, e a educação é um direito, não é um favor do governo, e menos postos de trabalho para a nossa categoria, que é precarizada, mais de 60% da categoria trabalha já há anos precarizada na rede estadual de Minas Gerais. Tá certo, Denise. E essa questão da municipalização, ela envolve escolas de interior e Belo Horizonte também, né? Na lista aí tem uma luta, não é, Denise? Bem, nós temos sim uma luta sendo travada. O governo do estado ofereceu mais de 200 escolas para a PBH municipalizar as matrículas e nós estamos num processo de convencimento da Prefeitura de Belo Horizonte e das comunidades escolares onde essas escolas estaduais estão inseridas, do que significa processos de municipalização que estão propostos pelo governo. Coabitação, quer dizer, 2 escolas funcionando no mesmo turno, com alunos da rede municipal e da rede estadual no mesmo espaço, não tem espaço físico para as duas redes, enfim. São... Quando se olha 2 vezes, quando se olha rapidamente, pode até parecer um projeto bacana, mas quando você fixa o olhar e vai ler as entrelinhas e ler o que não está escrito, o que está escrito na prática, na vida das escolas, as pessoas compreendem que municipalização não é uma boa, não tem base legal, porque é regime de colaboração à oferta do ensino fundamental. Então, quer dizer que o município oferta e o estado também oferta. Não é verdade que é obrigação do município a oferta do ensino fundamental dos anos iniciais. Eles tentam dar esse verniz de legalidade dizendo disso, mas não é verdade. O que está escrito na LDB é que é responsabilidade do município e do estado num regime de colaboração, semelhante à colaboração para bater uma laje. Né? Cada um contribui com o que pode. Então, e quem tem mais condições contribui com mais. Então, o governo do estado precisa contribuir com mais na oferta da educação do ensino fundamental, e as prefeituras têm que cuidar do que é a sua prioridade de acordo com a LDB, que é a oferta da educação infantil, da creche e da educação infantil de 0 a 3 anos e 4 e 5 anos. É isso. Tá certo. Nós estamos aqui nesses momentos finais, Denise. Queria saber de você que seria interessante a gente comentar também que nós estamos aí na luta. Esse é um mês, né? O mês de setembro começa com uma nova proposta, mas a gente já acaba de encerrar o agosto lilás, né? Contra a violência à mulher, né? E essa é uma pauta que a gente não pode deixar de mencionar. E o Sindiúti, inclusive, tem destacado aí nas suas redes sociais também, né, a importância aí do PL, né, 2309 de 2020, que foi aprovado, né, na Assembleia, o Programa de Enfrentamento ao Assédio e Violência Política contra a Mulher. A gente destacando... E violência política de gênero. Política de gênero, né? É importante dizer isso porque quando uma iniciativa dessa natureza ela é tomada, a gente fica até a pensar, não deveria nem existir isso, né? Mas se a violência existe, tem que existir um enfrentamento. Mas a gente fica estarrecido diante do que vem acontecendo contra as mulheres e é que se destacar, né? A gente tem acompanhado de forma muito estarrecedora, né? O movimento estruturado de violência contra a mulher. Um movimento estruturado, coordenado e organizado para ameaçar deputadas. Sim. Que fazem a luta das mulheres, que fazem a pauta progressista, como a nossa deputada, a professora Beatriz Cerqueira, as outras deputadas também que receberam e-mails de ameaças com descrições muito, muito particulares do cotidiano, da rotina de cada uma, e elas foram eleitas pela população, precisam ser protegidas pelo Estado mineiro e essa aprovação dessa lei, acho que é a primeira lei no Brasil que combate a violência política de gênero, porque elas estão sendo ameaçadas, porque elas são mulheres e porque elas são deputadas, porque são parlamentares, ou deputadas, ou vereadoras, ou deputadas federais, porque isso é
um movimento organizado e que extrapola aqui as fronteiras de Minas, né? Vira e mexe, a gente fica sabendo, elas denunciam, deputadas e vereadoras de outros estados sendo ameaçadas nesse crime coordenado que tem sido cometido contra elas. Então, muitas palmas para a Assembleia, para as proponentes do projeto de lei, a deputada Beatriz Cerqueira, André de Jesus, a Leninha, se não me engano, e a Bela, que são as autoras do projeto, e ele já foi aprovado nos 2 turnos lá na Assembleia Legislativa. É isso. Então, é isso, e dizer que continuamos aqui fazendo a luta necessária em defesa da educação pública, né, de qualidade social para todos e todas, contra a violência à mulher e todas as formas de violência. Denise, pode falar. Não, é isso. Né? Queria despedir, desejar uma boa semana de lutas pra gente, um bom grito dos excluídos para todos nós e nos lembrar sempre. O Grito dos Excluídos faz esse exercício conosco há anos já, da gente lembrar que nós temos um universo de pessoas excluídas aqui no nosso estado e que não tem nenhuma perspectiva de política pública, de política para os retirar dessa situação de exclusão. Então, a gente não pode se cansar nunca de denunciar e de gritar em nome dos que não têm voz. Então, o Grito dos Excluídos é para isso. E fica o nosso abraço a todos vocês que nos pediram um abraço ao longo da semana. Agradecer o Ronão, o Cadu, que está sempre aqui conosco participando, nos dando aquela força. E a gente vai terminar já com o olhar e na mente já pensando aí no Grito dos Excluídos, com uma música lindíssima da Gal Costa, Lágrimas Negras. Um abraço, gente. Na frente do cortejo